Bom, vou falar um pouquinho da história da Anhanguera, certo? Aqui, nós estamos trabalhando em uma empresa com mais de 30 anos de experiência no mercado, pioneira na aplicação da tecnologia alemã, em especial na fabricação dos painéis de prelagem e também fabricante de peças pré-moldadas, ou seja, nós não só fabricamos prelagens, painéis, como também escadas, vigas e alguns elementos que fazem a fusão do elemento viga com o elemento laje, que seriam as sacadas pré-moldadas. Aqui no stand a gente pode ver um exemplo prático, que seria as nossas prelagens aplicadas na alvenaria, juntamente com escadas e os patamares, e principalmente um produto que está em alta, que seria a sacada com a aba de compartimentação. A nossa história ela começa principalmente com a aplicação dos painéis 35, mas principalmente com a aplicação prática dos painéis de prelagem, do qual é um produto que possui uma capa de concreto com espessura homogênea de 4 centímetros, que faz o papel não só da própria forma no uso e aplicação da obra, mas também incorpora as armações positivas da laje, ou seja, ele tem sim finalidade estrutural e sim finalidade de acabamento, do qual não só proporciona uma celeridade na aplicação, na obra, ou seja, você consegue montar o seu painel de laje já dispondo também das aplicações dos elementos de elétrica e hidráulica, obviamente tendo uma compatibilização anterior à fabricação desse tipo de produto, mas também mitigando o uso até mesmo de carpintaria na obra, principalmente quando a gente funde os elementos pré-laje com os elementos pré-viga e assim sucessivamente com a aplicação das escadas e assim sucessivamente com a aplicação das sacadas. Aqui a gente vai apresentar muito mais exemplos práticos, especialmente porque é possível pré-fabricar, sim, elementos até mesmo residenciais para residências de pequeno porte, do qual há uma complexidade na concepção da forma, que seria o caso, por exemplo, de escadas, que é comum no desenvolvimento de projetos residenciais, que possuem não só um lance, como 3, 4, e dos quais esse lance possui até mesmo leques de transição entre um patamar e outro. Aqui é um exemplo claro e prático da aplicação dos produtos em concomitância, que seria o produto escada pré, com vigas e com a prelagem também, do qual a gente consegue, por meio da compatibilização de projetos, ter a existência da escada apoiada também numa viga pré-fabricada, do qual o painel de prelagem, para esse caso aqui, não se comporta única e exclusivamente como um painel de laje maciça, mas também aplica-se também para painéis treliçados, para o caso em tela EPS. Além deles, para esse tipo de edificação, é possível também a gente pré-fabricar a viga fundida com a laje, tá? Que seriam os casos das sacadas. Assim, a gente proporciona não só um grau de acabamento superficial na parte externa e interna do edifício, como também uma rápida aplicação, principalmente para aquelas vigas que sejam semi-invertidas ou totalmente invertidas. É um produto ideal para esses acabamentos de fachadas e principalmente que, em alguns casos de compatibilização, podendo ter as furações para passagens de elétrica e de hidráulica. Bom, a gente vai falar também um dos principais pontos positivos do uso e aplicação da prelagem. Tá? A prelagem ela tem um alto acabamento com a planicidade permitida pelo uso de aplicação da forma metálica, certo? Então é possível que você tenha um acabamento similar ou superior ao madeirite plastificado naval, por exemplo. Então, do qual a gente consegue aplicar até mesmo a massa corrida direto no painel, sem a necessidade de você fazer correções da homogeneidade da superfície do painel com gesso, com qualquer outro tipo de coisa. O painel ele é armado nas duas direções, ou seja, como eu já tinha dito antes,
O painel ele incorpora a situação de armação positiva nessa capa de 4 centímetros que a gente tem aqui. E não só isso. Na existência de um painel muito grande, de um pano de lajes muito grandes, é possível também fazer um fracionamento dele, do qual, por meio de emendas que a gente indica na situação de projeto, como veremos adiante, a consolidação e o comportamento como quem fosse um painel único de laje. Além disso, as dimensões são adaptáveis, ou seja, o projeto ou qualquer tipo de especificação indicada no projeto estrutural, a gente consegue adaptar as dimensões do painel às situações da obra, quer sejam mediante pela situação de grandes vãos, pequenos vãos, furações, tá certo? Ou seja, a gente tem casos de furações em placas, especialmente em banheiros, que necessitam da passagem de hidráulica para coleta de esgoto, abastecimento de água, que o painel de prelagem proporciona isso. Ou seja, a obra não necessita de fazer as furações com o uso de serra-copos e assim por diante. Capacidade de carga também é uma das vantagens do painel. Por quê? Porque uma vez dimensionado o painel, ele suporta as cargas de projeto, ou seja, eles são ou pré-dimensionados pelo escritório estrutural ou então dimensionados por nós, pela nossa equipe de projetos. E aqui eu friso também a aplicação dele não só no produto laje maciça, como também no produto laje treliçada, tá? Ou nervurada, vamos dizer assim. Por quê? Porque aí a composição e o espaçamento das nervuras pode ser ajustado por meio do espaçamento também das treliças entre os painéis, do qual a gente pode aplicar diretamente o EPS para fazer o papel da nervura central e também, no caso das lajes nervuradas, não limitado à aplicação de uma laje unidirecional. A gente pode aplicar também o EPS nas duas direções, proporcionando uma laje bidirecional. Aumenta a capacidade, aumenta o vão e principalmente o acabamento inferior da placa, ele proporciona o uso e aplicação de menos material para regularização. Além disso, né, obviamente, por ser um processo industrializado, ele também é muito mais monitorado. Aqui é um exemplo prático do qual a gente tem à disposição das formas, também aplicado às armaduras, né, horizontais e verticais, sendo elas positivas, também a aplicação das treliças. E para esse caso aqui, o exemplo claro e prático é a aplicação das caixinhas de luz, no qual você vai possibilitar a passagem das elétricas de acordo com o projeto do cliente. Aqui também a gente tem a aplicação prática que a descarga, obviamente, é feita ou por meio de grua, guindaste, muito dependendo da condição do projeto e de como vai ser feito esse fornecimento. Só que ele também é alinhado com a obra, tá? Ou seja, dependendo de onde está a junta de dilatação ou a evolução da obra, a carga e a descarga desse material é feito mediante a necessidade do cliente, tá? Então, não necessariamente a entrega é feita de um pavimento completo, pode ser meio ou fracionado de acordo com a necessidade. Além disso, as furações já vão incorporadas nos painéis, sendo elas hidráulicas, sendo elas elétricas aqui, tá certo? Além disso, também, por meio dos recortes executados nos painéis, a gente consegue deixar os vãos para os shafts, ou seja, é uma outra vantagem do uso e aplicação desse tipo de produto, que seria a pré-definição por meio de informações de projeto para a fabricação de acordo com as necessidades de furação do cliente. Dentro dos nossos outros produtos, um dos que mais são consumidos é o produto escada, no qual a gente consegue, por meio do fracionamento deles, fornecer escadas, quer sejam elas degraus simples, quer sejam elas degraus com patamar, degrau e patamar. Isso possibilita uma adaptação, não só para cada situação da obra, mas como também acabamentos melhores, certo? O processo produtivo das escadas pré-moldadas, ela possibilita um acabamento em duas faces.
da qual a face inferior da escada, ela possui também uma planicidade muito adequada para a simples aplicação de uma textura, por exemplo. Então não é necessário a aplicação do gesso, não é necessário fazer nenhum tipo de regularização. Projeto 100% adaptado à obra. Ou seja, a gente tem formas que são específicas para a obra, tá? Então, a gente sabe que o espelho e a pisada de uma escada, ela varia de acordo com o pé direito, de acordo com a necessidade da obra. E nesse sentido, a indústria que a gente trabalha é uma indústria que faz uma compatibilização com a situação da obra. Não necessariamente a obra tem que se adaptar às nossas escadas, mas sim o inverso. Formas metálicas aqui também é um item de relevância nesse tema, uma vez que ela possibilita que a gente tenha uma regularidade dimensional das peças. Ou seja, não há uma grande variação e, consequentemente, não há uma grande variação de acabamento do produto, certo? Ou seja, não corre-se o risco de você produzir um produto com a necessidade de um retrabalho que uma forma de madeira necessita. Além disso, a gente tem também a aplicação das sacadas. As sacadas, elas são elementos muito mais complexos, tá? Do qual eles podem ser elementos de prelagem circundando com vigas pré-moldadas, sendo essas vigas compondo encaixes para a aplicação da laje ou a furação nas próprias vigas para a aplicação dos elementos passantes, que seriam as instalações hidráulicas e elétricas. Nesse sentido, a aplicação das sacadas ela também vai para elementos arquitetônicos, tá? Ela não se limita única e exclusivamente os elementos estruturais. A aba, principalmente para compartimentação, para essas finalidades de norma de bombeiro, é um produto que vem saindo especialmente pela dificuldade da obra em realizar esse tipo de movimentação ou esse tipo de forma para efetivamente conseguir esse padrão de acabamento. Então são elementos complexos, do quais a gente tem duas ou mais vigas, e principalmente para essas finalidades que não só são estruturais, mas também arquitetônicas. Ou seja, a aba de compartimentação pode ser simplesmente só o produto aba ou a fusão deles, que seria a fusão da viga com o elemento aba. As vigas também elas entram no escopo de fabricação, especialmente pela complexidade delas, tá? Então, onde a obra teria a necessidade de fazer, por exemplo, aqueles coxins para distribuição da carga de alvenaria, é possível também ela incorporar esse tipo de elemento estrutural na composição do produto. Principalmente também os recortes para encaixe das escadas e ou encaixe das lajes, da qual pode ser vigas simples, vigas em formato em L, vigas em formato em I, e principalmente também as vigas de varanda, que são produtos bastante aplicáveis aqui. Quais são as vantagens, né? Especialmente dessa industrialização do canteiro? A gente tem várias. A primeira é que quando você passa a aplicar a prelagem no canteiro de obra, naturalmente você reduz em 30% o volume necessário de concreto, tá? Isso porque para lajes com 12 centímetros, né, você necessariamente vai aplicar só mais 8 centímetros de camada de concreto. Reduz escoramento. A redução de escoramento ela é diretamente ligada principalmente à rigidez que a laje pé possui, tá? Diferentemente da aplicação de uma forma, da qual você vai lançar o concreto, ele não possui a rigidez necessária para garantir que o escoramento seja distribuído, né? Ou seja, a própria pelagem, por ser um painel monolítico, ela possui essa melhor distribuição e melhor rigidez. Consequentemente, você necessita menos de escoramento. Usos são mais sustentáveis e reaproveitáveis. Isso aqui seria por quê? Principalmente tem casos de obra que você elimina 100% do uso de madeira. Você não utiliza mais de carpinteiro para fazer a aplicação desse tipo de produto, quer seja ele no elemento pré-laje, quer seja ele no elemento viga. Elimina revestimento de teto, ou seja, a planicidade que a pré-laje possui, ela possibilita um nível de acabamento tão bom
que você não precisa fazer regularizações ou conformações em obra, tá? E a furação de instalações, que aí seria por meio da compatibilização de projetos, a gente consegue indicar as furações de elétrica e hidráulica incorporadas no próprio painel. E bom, falando um pouco também das fases de projeto, que é muito importante nesses elementos industrializados, que se não houver uma compatibilização adequada ao comportamento e as expectativas da obra, ele não vai ser um produto bem aplicado, uma vez que você vai precisar de mais retrabalhos. Nesse sentido, a compatibilização ela decorre inicialmente do projeto do cliente, do qual a gente vai receber todas as informações, quer sejam arquitetônicas, estruturais e de instalação, para aí sim, numa segunda fase interna de projetos, a gente fazer as adaptações necessárias, que aí seria a indicação de onde os painéis eles ocorrem, onde é que eles vão ser efetivamente aplicados, para aí sim conceber as formas, a armação, que seja dimensionada por meio de conversão de escritórios de cálculos estruturais ou dimensionadas por nós, para aí sim fazer uma liberação para a produção. Produzindo elas, aí a gente entra na produção tipo carrossel, que é o caso da fábrica, a fabricação de formas, quando é o caso dos pré-moldados, do qual a gente tem uma etapa anterior, uma vez que o produto ele é personalizado. Ele, muitas das vezes, ele não é aplicável de uma obra para outra. Ou seja, a gente dimensiona e executa um tipo de produto específico para cada condição de obra. E, consequentemente, a compra e adequações das armações, que também são dimensionadas de acordo com a necessidade de carregamento, com a necessidade de aplicação da obra. E daí, a gente tem os projetos, né, que fazem comum ao roteiro de adequações nossas, ou seja, para o caso muitas das vezes das escadas e as vigas que podem ser elementos arquitetônicos, a gente necessita do projeto arquitetônico do cliente, necessita do projeto estrutural do cliente e necessita também das instalações, que sejam elas aqui em tela o elétrico, também o hidráulico, de alimentação de gás, enfim. Essas coletas de informações técnicas fazem necessariamente parte da rotina e elaboração do projeto de prelages, dos pré-moldados, para que tenham sucesso na aplicação em campo. E uma vez coletado todas as informações do cliente, quer seja por meio dos projetos enviados, aí cabe a nós agora desenvolver a paginação dos painéis, contemplando a subdivisão, quer seja ele por cômodo, quer seja ele por região, e principalmente indicando as suas furações. Elas elétricas, representadas por essas bolinhas pretas aqui, e as hidráulicas representadas por esses pequenos quadrados aqui, que é comum uso a aplicação de banheiro em alguns casos das residências. Além disso, da disponibilidade de adaptação do painel, a gente indica no projeto também que entre a existência de encontro de painéis, a gente aplique também o que a gente chama de armação de costura, que essa armação é quem possibilita a integração e o comportamento uniforme. Isso para respeitar as condições de dimensionamento do projeto, tá? Ou seja, a gente não faz subdivisão de placas e ela vai se comportar como uma placa individual. Muito pelo contrário, ela mantém as características e propriedades de placas bidirecionais, ou seja, a emenda faz necessariamente, por meio do transpasse, essa conservação de comportamento bidirecional, tá? Então não há uma alteração quando você usa o produto prelage de comportamento estrutural, muito pelo contrário, ele conserva o comportamento estrutural e, consequentemente, a aplicação dele é idêntica a uma laje maciça, uma laje treliçada, enfim, dependendo da aplicação. E, por fim, as folhas de produção. Então, para produzir as peças, respeitando as taxas de aço, respeitando principalmente as furações que devem ser aplicadas ao painel, na produção, esse tipo de informação de distribuição de aço, quer seja ele horizontal, vertical, e suas furações representadas aqui por legendas, né, específicas para cada tipo de dimensão do furo e, consequentemente, da dimensão geral da placa, são informações que a gente faz questão de que a produção tenha ciência
e principalmente minimize erros, né? Então, todas as informações elas devem estar contidas nas folhas de produção. Para o caso dos pré-moldados, eu trouxe aqui um exemplo prático de uma escada complexa, tá? Para não ficar limitado a única e exclusivamente lajes ou até mesmo vão simples, né? Para esse caso aqui, é uma escada composta não só de um lance, tá? Ou seja, são 3 lances de escada que a gente consegue dimensionar, e além do mais, com essa possibilidade de você fracionar e respeitando, obviamente, o projeto estrutural, a gente tem aqui a existência de que eram uma viga, vamos dizer assim, monolítica fracionada, de forma que possibilite o apoio das escadas e o fornecimento delas também, tá? Então é uma possibilidade que a gente não fica limitado só aos lances simples de escada, patamar, degrau, enfim, não. É uma possibilidade real de adaptação de uma pré-fabricação de 100% dos elementos de obra, tá? Para a produção das prelajes, ela segue praticamente o mesmo princípio, tá? Ou seja, é uma produção a nível carrossel, hoje com a tecnologia empregada da Progress, uma empresa alemã. É uma fábrica da qual possui uma capacidade produtiva e principalmente incorporação de tecnologia, da qual possibilita uma melhora da interpretação das furações, permitindo também e evitando principalmente erros de posicionamento dos elementos de furação. A fabricação de formas é um caso à parte também, da qual a gente possui parceiros técnicos, né, do qual desenvolvem especificamente para cada obra um tipo de forma, tá? Então não é comum, vamos dizer assim, que você repita ocasionalmente a forma de uma obra em outra. Pode acontecer? Naturalmente pode, uma vez havendo a compatibilidade de largura, enfim, e outras dimensões. E principalmente aqui o produto acabado, né? Que obviamente ele possui um grau de acabamento, quer seja nas faces, nas 3 principais faces, muito superior a um acabamento que seria o moldado em loco. E aqui a gente traz principalmente aplicações práticas, né, do produto, ou seja, não há limitação, especialmente quando você faz compatibilizações com a estrutura, de vãos. Então a gente traz aqui exemplos de vigas de quase 7 metros, no qual a gente pode, por meio de compatibilização com o estrutural, indicar adaptações no projeto de alvenaria, indicar adaptações até mesmo no próprio projeto, para possibilitar a continuidade dessas vigas, tá? As vigas, elas também, como é esse caso aqui, ela possui a aplicação no meio do pavimento, né? Ou seja, não é uma situação que a gente aplica única e exclusivamente na região de periferia. A gente aplica também esses casos em situações internas ao pavimento. Então a gente não vai limitar as condições que a peça precisa de um acabamento melhor exclusivamente na situação de periferia, não. Elas são aplicáveis também nas situações internas ao edifício. Aqui também tem um painel, né, meio pavimento, no qual a gente vê que é uma obra muito mais limpa, é isso? Ou seja, basicamente aqui falta só aplicar os negativos e os positivos para começar a fazer a concretagem. Então, muito mais célere também. E aqui eu gostaria de chamar o Carlos para falar sobre comparativo, tá? Dessas aplicações. O Carlos é nosso gerente técnico comercial, que pode dar uma palavrinha muito melhor para elucidar quais são os principais tópicos dos quais a gente faz um comparativo, né? Um trabalho muito forte de conversão dos clientes. Vai lá, Carlão. Tem uma roupa? Tem uma roupa? Tá combinado. Tava assim. Ah, é? Prazer, sou Carlos Marciano, gerente técnico comercial da Anhanguera. O meu trabalho, basicamente, eu trabalho em obra há mais de 20 anos. No meu trabalho, eu vim para a Anhanguera justamente para poder fazer esse tipo de trabalho, que é mostrar diretamente de engenheiro para engenheiro as vantagens do sistema, né?
Porque como o próprio Vitor falou, e a palestra anterior falou, não existem os sistemas perfeitos, o sistema ótimo e o sistema ruim. Existe o sistema que é adequado para cada necessidade. Então esse é o nosso trabalho, é identificar aonde o nosso sistema realmente faz sentido e buscar a viabilidade econômica desse sistema, né? Então o Vitor já elucidou aí grande parte das vantagens do nosso sistema, mas basicamente ele parte da redução de mão de obra especializada, no caso do carpinteiro, que a gente sabe que é uma mão de obra que a gente basicamente não tem mais no mercado, uma redução do escoramento dos elementos de apoio, que a gente tem uma vantagem, além da logística, movimentação, ascensão, depois descer e devolver. Isso é uma logística importante, a gente consegue mitigar isso em mais de 50%. A gente tem um ganho de etapa, né, que a gente não precisa mais dar acabamento de superfície nas nossas lajes. A gente tem um ganho muito grande de eliminação de alguns riscos, que a gente, riscos financeiros, que a gente não consegue ponderar. Por exemplo, a questão do quanto vai durar efetivamente o assoalho, qual que é o nível de acabamento que eu vou conseguir durante o uso daquele assoalho. Como eu trabalho em cima de uma chapa de aço, e eu trabalho dentro de um ambiente controlado, eu consigo garantir uma qualidade que na obra a gente não consegue garantir. E ainda a gente tem toda a vantagem da gente reduzir, aumento de velocidade e redução de etapa, né? Nós não temos desforma, nós não temos a sujeira que gera desforma, nenhum risco da desforma, nós não temos depois ter que fazer um envio dessa madeira, né, que hoje a gente tem que garantir que está sendo descartado em lugares adequados. Então tudo isso gera custo para a obra, e quando a gente não sabe quanto de madeira vai usar, a gente não sabe quanto de madeira nós vamos ter que descartar. Então tudo isso acaba virando riscos para a saúde financeira do projeto. Você trazendo pré-moldado e a racionalização, você acaba resolvendo isso. Então a gente acaba fazendo um estudo para o cliente, com todos os dados reais da obra dele, que o pessoal da engenharia acaba passando para mim, e eu faço um estudo comparativo, tentando ponderar todos esses pontos, e sempre levando em consideração só o direto. E uma coisa que a gente não considera nesse custo, que é imensurável ou difícil de mensurar, é o indireto, né, que é o custo do retrabalho, do pedreiro que vai ter que tratar a laje lá, trabalhar com martelete de ponta cabeça, né, que a gente sabe que o martelete de 7 kg de ponta cabeça não funciona, de 3 kg não quebra, e daí vira aquela loucura que a gente já sabe, que você sabe o quanto você gostaria de gastar naquilo, mas você não sabe o quanto vai custar de verdade. Então é isso. Obrigado a todos. Obrigado, viu, Carlos? Bom, e aqui a gente traz algumas curiosidades, né, da fábrica. E uma delas, às vezes, a gente não tem noção do quanto a Anhanguera é capaz de produzir. Uma delas é uma metragem quadrada. E olhem só, anualmente a gente consegue produzir 540 mil metros quadrados por ano, tá? Isso aí equivale a 75 campos de futebol no ano. Isso só na distribuição do painel de pré-laje, tá? Metros cúbicos. A gente considerando a produção de metragem cúbica das pré-lajes junto com os pré-moldados, dá em torno de 26.200 metros cúbicos no ano, o que seria capaz de encher 14 piscinas olímpicas durante um ano. E quantos quilos de aço são consumidos? Aqui a gente faz uma conversão, do qual a gente tem 1.426 toneladas consumidas no ano, que se fosse converter em peso de um carro popular, daria 1.200 praticamente carros populares em peso de aço produzidos durante o ano. Isso em consumo de pré-moldado e isso em consumo também da pré-laje. E sacos de cimento? Olha só, 7 milhões e meio de quilos no ano, tá? Então isso aí seria em torno de 150 mil sacos de cimento consumidos rotineiramente para os pré-moldados e para as pré-lajes. E pessoal, eu encerro aqui a apresentação. Agradeço demais a atenção de vocês.